Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre goleiro. O goleiro do dadinho é um dos detalhes da regra que tem mais pormenores. Vamos começar com as medidas, tá? Ó, o goleiro ele tem 80 milímetros de largura, 35 milímetros de altura e 15 milímetros de profundidade, beleza? Ele pode ser feito em qualquer material, com exceção do vidro e do metal. Ele não pode ser todo metálico e ele não pode também ser espelhado. Tem gente que faz goleiro com espelho, não pode, isso está fora da regra, correto? Um detalhe interessante é o seguinte: ele não pode ser de metal, mas ele pode conter metal no interior dele, desde que esse metal não seja visível. Nesse caso aqui, ó, é um goleiro pesado, é um goleiro de chumbo, que a gente fala de chumbo, né? Ele é recheado com chumbo e ele não tem o metal visível, beleza? Como vocês veem aqui, ele pode ser de diversas cores, qualquer cor, não tem restrição de cor. A única restrição quanto à cor é o seguinte: se ele for transparente, ele pode ter uma parte transparente igual esse, ele tem que ter algum detalhe, uma faixa que seja colorida, que ligue duas faces opostas, essa e essa, ou essa e essa, tá? Pode ser reta, pode ser reta na horizontal, reta na vertical, ou pode ser até diagonal. O importante é que ligue duas faces opostas, beleza? Galera, ele sempre tem que estar apoiado sobre uma dessas faces que tem 8 de largura, 8 centímetros de largura, 80 milímetros, né? E 15 milímetros de profundidade. Ele pode estar de cabeça para baixo, não tem problema, pode ficar do jeito que for, desde que apoiado numa dessas duas faces, beleza? Ele não pode ficar assim, ele não pode ficar nessa posição, tá? Beleza? Não pode. E muito menos deitado, né? Se deitado não tem possibilidade dele atuar, ok? Bom, se por acaso um chute a gol, alguma coisa, o goleiro vier, vou retirar aqui para ficar com um só aqui agora para explicar melhor. Se ele vier, a área de atuação dele é sempre dentro da pequena área, desde que apareça a linha assim, ó, ele está em condições válidas, tá? Tanto para marcação aqui na linha do gol, a linha tem que aparecer, não pode aparecer o fundo do gol. Se aparecer o fundo do gol, ele estará fora da sua área de atuação. Se durante o chute ele movimentado fique fora da pequena área, imediatamente ele tem que ser retornado para a posição mais próxima àquela posição que ele se encontrava. Se ele cair, caiu, chutou, caiu, imediatamente colocado em pé, beleza? Ele não pode ficar dentro do gol na hora do chute, muito menos caído e muito menos fora da pequena área, beleza? Um detalhe interessante é o seguinte: ele é um jogador comum, como outro qualquer. Como outro jogador qualquer, a gente chama de jogador o conjunto botão e goleiro, tá? Esse é goleiro, esse é botão, esse é goleiro e o conjunto é jogador. Eu sou o botonista. Então esses termos são importantes: botonista, jogador, goleiro, botão, beleza? Ó, ele é um jogador comum. Se a posse de bola for minha e o dadinho se encontrar dentro da área de atuação do meu goleiro, eu posso dar 3 toques com o meu goleiro. Saiu da área, ele não pode atuar mais, tem que chamar um botão para intervir, beleza? Outro detalhe interessante, gente, ele não pode, tem gente que tem o hábito de conduzir o botão, o dadinho. Não pode. Se ele fizer isso, é punição, é uma falta técnica contra o infrator, beleza? Outra coisa importante é o seguinte: se ele deu um toque, ou 2, ou até o 3, esses toques fazem parte da jogada global da pessoa. A pessoa que tinha 9 toques, o botonista que tinha 9 toques, desconta aqueles 3 toques. Obviamente ele é um jogador que entra como se fosse um outro jogador qualquer. E um detalhe muito importante é o seguinte: ele só pode tocar no dadinho com essa face maior,
à frente ou atrás, tanto faz. Ele não pode, tem gente que às vezes o dadinho está pressionado, joga com o lado. Isso não é legal, não pode ser feito, tá? Ó, nem com o lado e muito menos com a parte superior ou inferior. Se isso acontecer, é imediatamente marcada uma falta técnica contra esse infrator, a ser cobrada aonde o dadinho parou. Caso essa falta técnica seja feita de forma intencional, ela é batida aqui aonde ela foi cometida. A falta técnica de forma intencional é batida aonde foi cometida. Tem gente que já me questionou o seguinte: se o dadinho estiver fora e eu tenho um toque, eu pego o goleiro e jogo lá longe, que o dadinho vai ser, a falta técnica vai ser batida lá onde o dadinho parou. Não é verdade, tá? Essa falta técnica, ela é intencional, então ela é batida aqui onde ela foi cometida, correto? Mas esse é um outro tópico que eu vou citar numa outra oportunidade. Vamos continuar aqui falando do goleiro, né? Então ele não pode ficar fora da pequena área de jeito nenhum e nem atrás da linha do gol. Em caso de pedido de marcação, de preparação do goleiro, se eu vou preparar o goleiro e meu goleiro fica assim, com um pedaço dele atrás da linha, ele é imediatamente acionado. Vou chegar mais perto aqui para a gente enxergar melhor, tá, pessoal? Bom, eu devo ser avisado pelo meu adversário que o meu goleiro está fora da área de atuação e ele deve ser colocado dentro de campo. Se eu fizer isso por 3 vezes, eu tenho uma falta técnica contra mim, aonde o dadinho se encontrar, beleza? Isso é muito raro de acontecer, porque se o botonista marcou pela primeira vez aqui, ele vai ser avisado e vai puxar o goleiro para a posição, não vai acontecer fora. Não vai acontecer falta, perdão. Bom, gente, a gente vê muito mesmo, assim, o goleiro está aqui, o jogo está rolando, o botonista pega e põe o goleiro aqui. O goleiro não pode ser movimentado se não for em situações específicas. Se o jogo estiver rolando, você não pode reposicionar seu goleiro, não pode, tá? Existem 6 momentos em que o goleiro é acionado. Eu vou citar daqui a pouco. Bom, se o jogo está rolando e eu movimento o meu goleiro, tem 2 detalhes. Se a posse de bola estiver sobre forminha, se a posse de bola for minha, eu cometi uma falta técnica. Ela deve ser batida aonde o dadinho se encontrar naquele momento. Se o dadinho estiver lá no meu campo de ataque, é uma falta técnica contra mim, beleza? Então a gente vê muito acontecer, é o seguinte: o botonista manda marcar, manda preparar o gol lá no adversário. Enquanto o adversário está preparando, ele vem e puxa o goleiro dele para cima da linha. Isso não é legal, isso é ilegal, ele está ferindo a regra. Por quê? Se o goleiro dele está fora aqui, ele corre-se o risco dele chutar no goleiro adversário e a bola vem entrar no gol dele. Se ele reposiciona o goleiro, ele cometeu uma infração, ele não pode reposicionar o seu goleiro nesse momento. Esse chute a gol que seria dele é revertido falta técnica para o adversário. Foi claro? Bom, e outro detalhe é o seguinte: se a posse de bola for do adversário, o adversário vem lá, 1 toque, 2, 3, 4 toques, e eu vejo que ele vai chutar no meu gol, eu já pego o meu goleiro, já ponho aqui. Aí, peraí, eu cometi uma infração, o meu goleiro não podia ser acionado nesse momento. É uma falta técnica contra mim. Veja bem, a posse de bola já é do meu adversário. Ele tinha já dado aí, digamos, 4, 5 toques. Ele para o jogo, pega o dadinho, coloca com a mão, reposiciona e começa, batendo uma falta técnica, ele começa a contar a sua contagem outra vez. Ele começa do 0, porque eu cometi uma infração. Eu não posso me beneficiar de uma infração. Correto? Então, gente, não pode mexer o goleiro. A gente vê muito esse pessoal antigo, que joga há muito tempo, que conhece a regra, que domina a regra há muito tempo, e eles têm o hábito de, sempre que mandam marcar, vem e dá uma ajustadinha no goleiro. Isso é falta técnica, não pode ser feito, a regra não permite isso, nunca permitiu, tá? O detalhe é que a gente não fez mudança de regra, isso sempre existiu, nunca pôde, beleza? Gente, eu vou citar mais um detalhe muito importante, que é o seguinte: na hora que o adversário me pede chute a gol, eu tenho um botão do adversário
Deixa eu pegar o goleiro correto aqui. Esse é o goleiro correto, desse time branco. Eu tenho um botão do adversário aqui, bem coladinho no meu goleiro. O adversário me pede chute a gol. Veja bem, isso é uma situação bem interessante que ocorre com muita frequência. Eu vou pegar meu goleiro e esbarro nesse botão. Gente, lamentavelmente isso é um pênalti. Você acaba de cometer um pênalti. Por quê? Porque a regra já diz que você tem que tirar o botão do seu adversário e posicionar aqui, nessa posição, tangenciando a linha da grande área por fora e a linha de fundo por dentro. Então, você faz, se o botão está aqui, eu não vou marcar primeiro, porque se eu for marcar, eu vou correr o risco de cometer o pênalti. Então, eu trago esse botão do adversário, coloco ele aqui e marco à vontade, sem correr risco nenhum de fazer pênalti. Correto? Detalhe, sejam quantos forem os botões do adversário, todos devem ser retirados, todos, beleza? Um após o outro, tangenciando a linha de fundo e fora da grande área, beleza? O meu botão, detalhe, pro lado que ele tiver, por exemplo, ó, esse aqui vem para cá, esse aqui, como ele está do meio para cá, ele vem para cá, certo? Ele vem pro outro lado da área ali, certo? O meu botão, o botão do defensor, ele pode ficar aqui, fica a critério do defensor, ou pode sair também. Ele não, isso é uma opção do botonista que vai preparar o goleiro, correto? Outra coisa, tem um botão aqui, caiu meu goleiro, meu goleiro caiu aqui, aí eu vou pôr ele em pé, correto? A regra me dá o direito de afastar esse botão, colocar meu goleiro em pé, aonde ele deve, e voltar esse botão. Isso não precisa do jogo estar parado não, tá gente? Na marcação o jogo está parado, porque o adversário pediu o chute a gol. Mas nesse momento que o botão cai, que o goleiro cai, chutou lá, ficou desse jeito. Ó, eu afasto o botão do adversário para eu não correr o risco de fazer o pênalti. Tem gente que fala, o pênalti é muito rígido, isso aí, o pênalti é um absurdo, ser pênalti só porque eu esbarrei. Gente, a regra te dá o direito de tirar, para que você vai correr o risco de fazer pênalti? Na hora igual eu citei no momento anterior, na hora do pedido a gol, a regra me dá o direito de tirar. Para que eu vou movimentar esse goleiro aqui com a maior dificuldade, se eu tenho o direito de tirar? Tira primeiro, depois você ajeita o goleiro. Ó, o goleiro caiu, atrás do gol, tem um botão aqui. Se eu for colocar esse goleiro em pé, eu vou esbarrar aqui. Provavelmente vai ser pênalti. Eu afasto o botão, ponho o meu goleiro em pé e volto o botão. Pronto, não corri risco nenhum. Fui claro? Acho que não tem dúvida nisso aí, né? Bem simples. Outro dia me perguntaram o seguinte: e se eu for pegar o goleiro, e esbarrar no botão adversário? Ó, o adversário me pediu, eu vou pegar esse goleiro. Gente, se você esbarrar no adversário aqui é pênalti. Você não pode esbarrar no adversário. Se você esbarrar no seu próprio botão, não tem problema. Recoloca ele na posição e pode marcar. A regra é simples desse jeito. O goleiro, ele é um jogador igual outro qualquer, tá? Ele deu 3 toques no dadinho, tá? 3 toques no dadinho. Veja bem, eu vou dar um toque no dadinho, esbarro no botão adversário antes. O meu goleiro, ele é igual um botão da linha. Isso é falta se fosse um botão da linha. Então isso é pênalti. Ele não pode fazer isso, ó. Esbarrou no botão antes do dadinho. É pênalti. Agora, se ele fizer isso, ó, esbarrou no botão após esbarrar no dadinho, o que acontece? Ele é igualzinho um jogador de linha, um botão. Esse botonista que cometeu esse ato, ó, bati no dadinho, depois bati no botão adversário. Isso não é falta nem nada, ele apenas passa a ter 3 toques só a partir daquele momento. Entendeu? Ó, bati no dadinho primeiro, depois bati no adversário. A partir desse momento, eu só tenho mais 3 toques. Se for meu 9º toque, acabou. Se for o 8º, eu só tenho mais 1.
né? Isso aí é bem claro, não tem dúvida. Pessoal, é importante a gente dizer o seguinte: o goleiro, ele tem 6 momentos, esse número é interessante gravar, tá? 6 momentos em que ele pode ser acionado. Veja bem, o primeiro é o óbvio, a hora que o adversário pede chute a gol, eu vou acionar o goleiro. Vou movimentar o meu goleiro, é minha hora de jogar, minha hora de preparar meu goleiro. O segundo é para movimentar o dadinho. O dadinho está dentro da pequena área, ó. Movimentei o dadinho. Nesse momento, o meu goleiro é um jogador comum. Terceiro, na hora que o adversário chutou, ele caiu, ou ficou dentro do gol, ou fora da pequena área. Nesse momento, ele pode ser movimentado também. Esse foi o terceiro, tá? Marcação, toque no dadinho, reposicionar. O goleiro é o único jogador que o botonista pode afastar no momento que é dele próprio. Por exemplo, deu um tiro de meta aqui, meu goleiro está aqui. Eu vou bater esse tiro de meta aqui, ó. Ele vai me atrapalhar. Eu posso afastá-lo 8 centímetros, bato o tiro de meta e volto ele para a posição. O goleiro é o único jogador que eu posso afastar do meu próprio time. Os jogadores de linha, os botões, não podem ser afastados se ele for do próprio time, tá? Só se afasta para bater uma falta técnica, um lateral, um escanteio, o botão adversário. O botão do mesmo time não se afasta. O único jogador que se afasta do mesmo time é o goleiro. Ó, caso de tiro de meta e em caso de falta técnica. Como faz uma falta técnica aqui dentro? Simples. O cara mandou marcar, era o 9º toque dele, ele chutou, a bola parou aqui dentro. Eu tenho uma falta técnica aqui. Vamos dizer que o meu goleiro esteja aqui. Aí eu, para bater essa falta técnica, eu posiciono o botão, afasto o meu goleiro, bato a falta técnica e volto o meu goleiro para a posição. Então, ó, essa é a 4ª situação que o goleiro pode ser movido. Ó, na preparação do chute a gol, movimentação do dadinho como jogador, reposicionar no caso de cair ou ficar fora da área. 4ª foi essa que eu falei aqui, afastar para bater um tiro de meta ou falta técnica, beleza? Ó, tem um polêmico, o 5º é o seguinte: quando eu vou atacar e chuto a bola pela linha de fundo, eu tenho direito de reposicionar 3 botões. Vejam bem que a regra não diz 3 botões, a regra diz 3 jogadores, tá? Vejam bem, atentem bem para esse tipo de situação da regra, esse detalhe da regra. Então, eu posso posicionar 2 quaisquer, tá? Posicionei esses 2 aqui, vamos dizer que estava fora. E eu posso reposicionar o goleiro. Reposicionei 1, reposicionei 2, reposicionei 3. Pronto, meu adversário já pode jogar, já reposicionei os 3. Se eu não quiser reposicionar 3, quiser reposicionar um só, e esse for o goleiro, posso fazê-lo. Esse é um momento que eu posso mexer no meu goleiro. Então, ó, esse é o 5º, hein? Na preparação, movimentar o dadinho, reposicionar em caso de queda, afastar para cobrança de falta técnica ou tiro de meta dentro da pequena área e na recomposição da defesa. O último caso, eu chutei para fora lá, eu tenho direito de reposicionar a minha defesa. Aí eu venho e reposiciono esse botão aqui. Aí meu adversário fala, opa, tá muito perto. Aí eu posso pegar meu goleiro e ir lá, dar uma conferida, volto o meu goleiro para a mesma posição. Então, ó, essa é a 6ª situação que o goleiro pode ser mexido. Vou passar rapidinho. Na preparação do chute do adversário, para movimentar o dadinho, para reposicionar em caso de queda ou ficar atrás da linha, para afastar na hora de cobrar um tiro de meta ou uma falta técnica dentro da pequena área, na recomposição da defesa como um dos 3 jogadores que se recompõem a defesa, e na hora de conferir uma distância solicitada pelo meu adversário. Ó, meu adversário falou, ficou muito perto aí, eu quero ficar certinho, eu vou lá, pego o goleiro, confiro o afastamento e volto ali para a posição. Beleza, galera? Aquele detalhe de afastar o defensor aqui, de tirar de dentro da pequena área, ficou claro, né? Se ele tiver do meio para cá, ele vem para cá. É aqui, tá, ó, é nesse canto, é nesse cantinho aqui, ó, fora da grande área e tocando a linha
de fundo pelo lado de dentro, beleza? Espero ter sido claro, beleza? Grande abraço a todos, já já outro vídeo. Grande abraço.